Olá, para você que nos acompanha na rede social da CIA, no site da entidade, hoje nós vamos falar de análise e solução de problemas. E nós já vamos entender o que é isso com o professor James Pedro Nadim. Tudo bem, James? Tudo bem, Michele, e você? Tudo jóia. Vai ter um curso aqui na Escola de Negócios da CIA que chama MASP, Método de Análise e Solução de Problemas. O que é o MASP, né, James? O MASP, Michele, é uma metodologia desenvolvida há décadas, né, que foi mais aplicado por Edward Deming após a Segunda Grande Guerra no Japão, na reconstrução daquele país, né? Então, Deming levou essa metodologia, né, que tem outros coautores também, mas foi onde ele ficou mais famoso, que são 4 fases, né, que é o PDCA, né, que é o planejamento, a execução, a conferência e a análise. P de plan, D de do, C de check e A de action, né? Então, inicialmente, nós temos que fazer todo um trabalho investigativo da causa do problema, não é? É muito corriqueiro vermos soluções serem tomadas à revelia, né? Às vezes até com uma certa análise superficial, mas não é aquela solução correta, definitiva. E o problema acaba aparecendo novamente. Existe uma recorrência desse problema, né? A partir do momento que nós identificamos a causa desse problema, né, e damos o remédio correto, isso, né, faz uma grande diferença. Então, por exemplo, alguém que tem uma dor de cabeça, né, ele vai tomar um analgésico, mas seguramente essa dor de cabeça teve uma outra causa, né, que não foi atacada. Então, enquanto ele não descobre essa causa, a possibilidade dessa dor de cabeça voltar, que pode ser até uma questão emocional, né, é muito possível. E isso também acontece nas empresas. Medidas paliativas, né, medidas de contenção que não fazem o efeito quando trabalhados na causa efetiva do problema. Então, o MASP ele busca isso, identificar a causa, né, através de ferramentas de qualidade, como o diagrama de Ishikawa, ou causa e efeito, né, também conhecido como diagrama de espinha de peixe, o diagrama de Pareto, histogramas, através de folhas de dados, né, que nós analisamos os históricos, né, dessas causas. A partir daí, nós criamos um plano de ação, né, usamos uma metodologia chamada 5W2H, né, que vai ser definido o que tem que ser feito, quem vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer, por que vai fazer, quanto custa para fazer, não é? Legal, é um norte. É um plano de ação de fato, né? E o planejamento ele é fundamental, Michele. Por quê? Porque quanto mais tempo nós nos dedicarmos ao planejamento, melhor será a assertividade da ação, não é? Os japoneses dizem assim, né, que o brasileiro ele executa 10 vezes porque ele tem que corrigir, né? E os japoneses já executam uma única vez, mas eles planejam muito para executar de uma forma mais eficiente, de uma forma mais efetiva. Então, o MASP, né, ele nos traz essa metodologia. E como é importante termos método, a gente precisa de método para fazer, né, melhor aquilo que nós queremos fazer. Agora, todo mundo pode aplicar essa metodologia? Seguramente, Michele, é um método que não é apenas voltado para as empresas, para as instituições, para as organizações. É um método que nós podemos usar na nossa vida pessoal, né? Cotidianamente eu me deparo com até amigos, né, que falam, estou com um problema financeiro, não sei como corrigir. É porque não faz essa análise, não tem, né, uma folha de dados, né, estratificada, né, quais são, né, os principais motivos pelo qual levam a esse efeito indesejado, que é um problema financeiro, né? É lógico, né, que muita gente vai falar, não, mas a solução é gastar menos, é ganhar mais. É lógico que não é tão simples assim, né? Mas a partir do momento que você tem uma metodologia que busca a causa e você pode minimizar aquela causa raiz, que é a que afeta mais o seu problema, né, você tem uma mitigação desse problema muito mais facilmente. James, muitas pessoas, muitas empresas, elas são muito imediatistas. Enxergam um problema, mas não conseguem enxergá-lo da raiz e acaba
criando soluções que não são viáveis para aquele momento. Isso causa a perda de eficiência, enfim, tem uma série de fatores. Perfeito, Michele, né? É o que a gente fala de atitude pragmática, né? Aparece um problema, já vai atirando para todos os lados, né? Sem pensar, sem analisar, né? Qual é o alvo que se quer atingir, né? Isso consome recursos materiais das organizações, recursos de máquinas e equipamentos e o principal recurso, né, que é o recurso humano, né? Então, o tempo que se perde nessas ações é um tempo perdido que nunca mais se recupera. Por isso nós temos que usar bem, né, os nossos recursos, e o tempo é um deles, de forma que a gente possa ter resultados muito mais efetivos. No seu tempo de mercado, da sua experiência trabalhando nessa área, aconteceu algum caso de um problema ser menor do que aquele empresário, do que aquela organização imaginava, depois de passar por todas essas ferramentas? A gente tem um método, né, que a gente fala que é o método do beijo, né, que é o KISS, né, que é o Keep It Short Simple, né? Você deve fazer as coisas simples, né, de forma eficiente, rápida, né? A simplicidade, ela resolve a grande maioria dos problemas, né? Tem gente que prefere complicar, né, porque não facilitar, né, se pode se complicar, né? Algo que é simples. Não tenha dúvidas, né? Existem problemas pequenos que são transformados em grandes tempestades, né? E outros que são maiores que são tratados de forma superficial. Aí a importância da análise, né? da estratificação, né? Para entender, para descrever corretamente o problema e saber os efeitos que ele causa. Agora, Gêmeos, muito se fala de plano de ação, né? Todo mundo fala, eu tenho sim um plano de ação, tá lá, mas e aí não executa, né? Existe um mito muito grande, porque todo mundo diz que tem plano de ação, mas e aí, cadê a ação de verdade, né? O plano de ação, ele é essencial, mas como é que essas organizações trabalham de fato em cima dele, né? Como eu disse, a ferramenta que nós usamos no PDCA é o 5W2H, né? Um dos pontos é o when, o quando será executado, né? Nós precisamos ter disciplina com os prazos, né? O ser humano ele tem o grave problema de procrastinar, né, as obrigações, ele deixa sempre para a última hora. Mas a partir do momento que você se disciplina e você sabe que aquela data é a sua data limite, você se policia para que aquilo seja efetuado naquele momento. Então, é uma ferramenta poderosa o plano de ação e deve ser controlado pelos gestores dentro das empresas ou pelos responsáveis, porque ali fica muito claro, né, o que tem que ser feito, quem é que vai fazer aquela atividade, né, quando vai fazer aquela atividade, como vai fazer aquela atividade, por que ele tem que fazer aquela atividade, né, e quanto custa para fazer isso, né? A gente tem que se preocupar também, né, com a questão financeira, que é o que as empresas buscam, né? É sempre o maior lucro e o resultado financeiro. Sem dúvidas. É um assunto que instiga e que dá para falar horas a fio, né, James? Mas eu queria que você deixasse uma dica para quem nos assiste sobre isso, esses empresários que estão se vendo com um grande problema, como solucioná-los, enfim. Qual a sua orientação para eles? Legal, Michele. A dica aí é para que a gente tenha de fato um método, né? O método do PDCA é um método que existe há décadas, como eu disse, né? Colocado em prática desde a Segunda Grande Guerra Mundial de forma muito eficiente, que isso até gerou o prêmio Deming de qualidade no Japão, enfim, né? Qual é a dica, né? É que não compliquem. O método do PDCA ele é um método bastante simplificado, né? Que precisa do envolvimento e do comprometimento de todas as pessoas que fazem, né, parte daquele problema ou que são imbuídos de atingir aquela meta, porque uma meta não atingida também é um problema, nós temos que pensar isso, né? Então, usem métodos, né? A metodologia é o que? Meta, né? Se a gente for pensar, é o objetivo, né? Logia é o caminho. Então a gente precisa de um caminho para chegar nesse objetivo. A gente precisa do método. Se você quer aprender violão, né, você vai procurar um professor que vai te dar o melhor método, né?
para você aprender a tocar o violão. E por que não? Para resolver problemas, a gente não usa um método também adequado, né? Ao invés de achar, né, soluções com, né, aquilo que a gente está acostumado a fazer no dia a dia e que muitas vezes, né, os resultados são ineficazes. Obrigada, James. Eu que agradeço, Michele. Para você, então, que quer continuar conhecendo mais sobre esse assunto, né, sobre métodos de análise e solução de problemas, tem um curso com esse tema ministrado pelo James na grade da Escola de Negócios da Arcia. É só você consultar o nosso site, enarcia.com.br.